E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles do programa Japonês Online. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina de estudos, já que nos últimos vídeos vocês puderam ver um pouco do Luiz estudando, a maneira como ele tem conduzido seus estudos. Já tivemos também um vídeo com o Vinícius, que também é da nossa equipe, mostrando como funcionam os estudos dele. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha rotina de estudos com um diferencial, que é o fato de que eu estou estudando usando um anime de minha preferência para estudar. E como eu sei que tem muita gente que também gosta, que também quer aproveitar de cultura pop para aprender, eu vou mostrar como é que eu faço para que você possa fazer de maneira igual ou parecida com algumas adaptações. É interessante notar que a maneira de estudar do Luiz e do Vinícius não é exatamente igual, viu? Vocês vão ver que a minha também é um pouco diferente. Mas o mais legal disso tudo, dessa comparação, por assim dizer, é que apesar de vocês poderem perceber claramente algumas diferenças na maneira de estudar, a essência do processo, do método, se mantém a mesma. E isso é algo que eu vou comentar depois que eu tiver mostrado mais ou menos como é que funciona o meu método de estudos. A primeira coisa, eu tive que escolher um anime, eu escolhi um de minha preferência. E o critério que eu usei foi algum que eu já tivesse assistido, porque eu queria ter certeza que eu, ao estudar com ele, entenderia os termos específicos daquele anime. Os nomes dos personagens, quando eu ouvisse, eu saberia do que estava sendo tratado. Um bom exemplo é, por exemplo, Dragon Ball, né, que todo mundo acho que conhece, que tem a palavra Sentoryoku, que significa poder de luta, literalmente. E essa palavra é muito específica do Dragon Ball. Se você não assiste Dragon Ball, dificilmente você vai ouvir essa palavra num cotidiano mais comum. Então, se você fosse estudar por Dragon Ball sem ter assistido, talvez não entendesse essa palavra. Para evitar esse tipo de coisa, eu estou escolhendo estudar por um anime que eu já assisti, já conheço as particularidades. E o segundo critério de seleção é um anime que eu goste, porque eu estou escolhendo estudar com cultura pop para me divertir enquanto eu estudo. E aí, claro, cada um que estiver vendo esse vídeo e quiser fazer algo parecido, vai poder escolher o anime ou a série de sua preferência. E eu, claro, escolhi Madoka Mágica. Eu comecei a fazer esse processo de estudar por animes quando já há algum tempo, mas só agora eu estou documentando. Então eu já estou no episódio 9, que é o que eu vou começar a estudar agora. Um detalhe interessante é que um anime inteiro, um episódio inteiro, tem aproximadamente 24 minutos e a quantidade de sentenças que tem ali é muito grande. Então eu decidi dividir em 3 partes. Então eu pego os primeiros 8 minutos e estudo num dia, depois outros 8 e depois outros 8 e assim eu vou fazendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque outra ferramenta muito importante é esse site aqui, que é o Kitsuneko, kitsuneko.net. Aqui você vai em Japanese Subtitles, vai abrir uma nova janela e você vai achar uma relação gigantesca de animes e séries diversas que você pode encontrar as captions. Captions nada mais são do que as transcrições daquilo que é dito. Veja que é uma quantidade realmente muito grande de coisa que você pode encontrar. Eu vou aqui até Madoka Mágica, achar aqui, cadê? Madoka, aqui, Mahou Shoujo Madoka Mágica. E aqui nós temos aqui várias opções de captions aqui, inclusive dos filmes. Eu vou pegar aqui e baixar a do episódio 9. Deve estar baixando agora aqui, baixou. E eu já vou mostrar como é que a gente mexe com ela. Uma caption é um arquivo de legenda que a gente normalmente abre com um programa chamado Aegisub. Mas talvez você não tenha esse programa e você não queira instalar, e tá tudo bem. Você pode abrir um arquivo desse tipo com o bloco de notas, né, ou o notepad do computador. Aqui está selecionado o Aegisub porque eu já tenho instalado, mas talvez você queira instalar aqui pelo bloco de notas simplesmente. Você seleciona o bloco de notas e dá um OK aqui. Você vai abrir o arquivo pelo bloco de notas. Um detalhe muito importante é que aqui vai aparecer, ó, aqui tudo que é dito é transcrito aqui. Tem esses códigos malucos aqui que você ignora,
E aqui tem o momento em que cada frase é dito, ó, 2:07, 3:12. Essa sincronia, esse tempo que aparece aqui é baseado na TV. Então quando você assiste pelo Netflix ou por algum fansub, o que quer que seja, pode não bater o minuto, pode não bater o minuto em que realmente aparece a frase com o minuto que está escrito aqui. Mas você simplesmente ignora e você vai, ouve a frase e procura aqui o que você busca. Por exemplo, aqui, essa parte aqui, Kawashitawa, Yakusoku Asurenai, ou a música de abertura, né? O começo da música de abertura. Então tá transcrito aqui a música de abertura, que eu sei que termina aqui com Kujikenai. Aliás, uma bela música de abertura. Então eu deleto essa parte aqui, até para que eu não fique muito preocupado com isso. Dá muito trabalho deletar esse diálogo aqui, todos esses códigos. Aqui eu sei também que trata-se da música de encerramento. Tá aqui no finalzinho. E eu também posso apagar se eu quiser. E agora eu vou mostrar efetivamente, então. Eu vou deixar aberto isso aqui para consultar. E eu vou mostrar agora como é que eu faço de forma, então, mais direta e objetiva para fazer o estudo em si. Ó, eu tenho um site aqui chamado Kotobank, kotobank.jp, que é um dicionário, né, de japonês para japonês, que é por onde eu vou pesquisar tudo aquilo que eu tiver dúvida. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o episódio para começar aqui e eu vou escutar tudo que é dito. E cada vez que eu não entender uma frase, ou seja, uma frase nova para mim, eu vou pausar e eu vou olhar aqui para achar essa frase. Opa, não é aqui. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, onde está a caption, e eu vou achar a frase e vou pesquisar usando o Kotobank para descobrir o que é que significa. E assim eu vou juntando frases que eu não sei com conteúdo novo para mim e vou colocando aqui, vamos achar aqui, vou colocando num doc, um arquivo do Google Docs chamado sentenças, no qual eu coloco essas sentenças novas e depois eu adiciono no Anki. Vamos lá. Até agora eu tô entendendo tudo. Lembrar que Madoka Mágica é um anime muito tenso, tá? Então tirem as crianças da sala. Eu vou acompanhando aqui. E o que eu não entender eu vou pausar e pesquisar na caption. Ó, vamos pausar aqui. Vamos só achar na caption o que foi dito agora. Ó. Vamos procurar aqui. Ó, ela perguntou aqui, ó. Cadê o mouse? Tá aqui, ó. Sayaka ni. Sayaka é o nome do personagem. Nani o shiagata. Shiagata é o verbo shimasu, sem o mas, mais o yagaru, que tem uma nuance de um certo desprezo por aquilo que é dito, né? Uma certa raiva por uma ação que está sendo feita. Então ela está perguntando para a criatura, né? O que é que você fez para a Sayaka? Isso eu não vou anotar, porque eu já sei, eu já entendi. Mas tudo aquilo que eu não entender, eu vou pausando e vou verificando aqui. E assim a coisa vai caminhando até no final, quando eu tiver um bom número de sentenças. Eu vou parar com 8 minutos, porque eu estou dividindo em 3 partes cada episódio, para não ficar muita coisa. Tá, antes do Nigeru eu não entendi muito bem o que foi dito. Então eu vou verificar o que foi falado aqui. Veja que muita coisa que eu já ouvi e que eu já entendi ainda está aqui. Eu posso simplesmente deletar tudo que está antes para eu não me confundir também. Vai ficar um pouco mais fácil. E daí eu vejo aqui, ó. Tem um pedaço aqui que eu não entendi. E eu vou ver o que é. Isso vai gerar um arquivo de uma frase, né, que vai para o meu arquivo de sentenças. A primeira sentença, né,
Anatamo Mituduki Tande Show. O Anata em kanji, esse é o detalhe. Mas esse Mitudokeru, eu sempre conheci ele como se certificar. E aqui ele tem o sentido de ver com seus próprios olhos, né? Você mesmo viu. É um sentido diferente do verbo, do sentido que eu mais usava e conhecia. E por isso essa é a primeira sentença. Eu vou repetir o processo colocando aqui coisas novas para mim. E agora são exatamente 20 horas e 24 minutos. E daqui a pouco eu termino os primeiros 8 minutos desse episódio. Música de abertura, né? Porque não tem como não cantar junto, né? Kirei na a osare itsumo matete kureru dakara kowaku nai mo nani ga atte mo kujikenai. Bem interessante, né? Teisei suru hodo machigate wa nai ne. Não é errado ao ponto de eu ter que corrigir. É engraçado porque ele está tentando dizer que tá certo, né? Mas ele diz que não é errado o suficiente para ter que ser corrigido. Né, o rodô dá essa ideia de a ponto de. Então o que vem depois do rodô é intenso a ponto de aquilo que vem antes. É curioso essa maneira de construir frases, né? Eu assisti os primeiros 8 minutos, isso me gerou aqui as sentenças aqui com alguns conteúdos novos. São 12 sentenças ao todo, eu vou colocar elas no Anki agora. Veja que é um processo bem simples. Eu peguei as sentenças que eu estudei pesquisando nas captions, né? No caption. E coloquei aqui no arquivo de doc. Num documento qualquer, que poderia ser o bloco de notas, poderia ser um editor de texto diferente do Word, poderia ser qualquer coisa. E agora eu vou colocar tudo isso no Anki. São 20 e 51, eu levei 27 minutos para estudar aqueles 8 minutos do episódio. E em 8 minutos eu tive 12 sentenças. Se a gente fizer uma média de que em um episódio eu vou ter aí o triplo disso, né? 36 sentenças. E a gente multiplicar por ser um anime com 12 episódios, a gente vai ter 432 sentenças, se eu não errei. Veja, com mais de 400 sentenças com conteúdo novo em um anime. Agora imagine quantos animes ou séries você gosta, conhece e pode estudar. Vamos ver quanto tempo eu levo também para colocar essas 11 sentenças no Anki. 9 horas e 5 minutos, eu levei 13 minutos mais ou menos para colocar aquelas 12 sentenças no Anki. Isso porque eu parei um pouquinho, porque eu tive que resolver uma coisa ali fora e tive que levar uns 3 ou 4 minutos. Perceba que a essência do meu estudo é pegar uma coisa que eu gosto, assistir, parar cada vez que eu não entendo alguma coisa, usar a caption para ver o que é que foi dito, então pesquisar aquilo e guardar aquilo como uma sentença nova a ser adicionada no Anki, num arquivo do Google Docs. Depois que eu termino de fazer aquele pedaço que eu me determinei a fazer naquele dia, eu pego todas as sentenças que eu pus no Google Docs e adiciono no Anki. Dessa vez foram 12. Que é um número pequeno, mas ao mesmo tempo é um número bom, porque eu tenho a intenção de repetir essa rotina todos os dias. 12 sentenças novas por dia. É um ritmo tranquilo. Eu comecei a estudar, devia ser 8h20 mais ou menos. Agora são 9h05, então foram 45 minutos de estudo que me proporcionaram 12 sentenças totalmente novas. Isso significa também que, mantendo esse ritmo mais ou menos, eu posso ter 360 sentenças novas por mês. Estou falando de conteúdo novo que me acrescenta algo que eu ainda não sei. Se a gente multiplicar esses 360 por 12 meses, vamos ter mais de 4.000 sentenças por ano. Isso é muita coisa. Com um ritmo de estudos pequeno, 45 minutos por dia, fora o tempo de revisão, que a revisão eu faço de manhã. Inclusive eu estudo à noite, também porque eu entendo que é menos barulhento, tem menos barulho na casa, na rua, nos arredores, então facilita a concentração, mas também porque eu estudo com uma sensação de já cumprir todas as outras tarefas do dia. Agora eu posso me dedicar a isso de maneira bem tranquila. Dependendo da sua rotina, talvez você prefira fazer em outro horário e está tudo bem também. Talvez alguém se pergunte por que eu não pego simplesmente o arquivo não, né? As frases que estão na caption e estudo sem precisar me preocupar com o episódio, o vídeo em si. Na verdade,
eu escuto, assisto o episódio e através da audição eu tento identificar o que é que eu não entendi, sem prestar muita atenção na legenda, inclusive. Isso significa que ao mesmo tempo que eu estou procurando conteúdo que eu não sei, eu estou testando o meu ouvido para ver se eu consigo identificar coisas que eu sei. Talvez seja dito alguma frase que eu já sei, eu já domino, mas eu não consegui entender. Eu entenderia se lesse, mas eu não entendi, porque meu ouvido não está treinado. Então essa é uma maneira também de treinar o ouvido, me certificar que eu estou conseguindo compreender as coisas que eu já sei, ao mesmo tempo em que eu busco coisas novas para ir somando ao meu conhecimento. Veja que é um pouco diferente a minha maneira de estudar da maneira do Vinícius e do Luiz estudar. Não só porque nós usamos materiais didáticos diferentes, né? O anime também é um material didático, mas porque cada um tem uma rotina um pouco diferente, tem uma certa prioridade naquilo que quer buscar no material, mas a essência é a mesma. Pega-se um material didático, extrai-se dele tudo que se puder, estuda-se aquilo, aprende-se aquilo, e depois que você entende aquela coisa nova, só depois que você já aprendeu, você adiciona no Anki para se certificar que o que você aprendeu você não vai esquecer. Veja, o Anki é o fim do processo, não a parte mais importante. Você não aprende com o Anki. Você aprende, ponto, parágrafo, depois põe no Anki para se certificar que não vai esquecer. Simples assim. Amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é revisar meu Anki com essas sentenças novas e com as anteriores também. E amanhã, se a minha disponibilidade de tempo permitir, e deve permitir, eu faço a parte 2 com mais 8 minutos de anime. Você não precisa fazer 8 minutos exatamente, você pode dividir em pedaços de 4 minutos, 5, 6, o quanto você quiser, dependendo da quantidade de tempo livre que você tem ou de sentenças que você quer extrair de uma vez só. Mas rapidinho, só relembrando a conta: 12 sentenças em 1/3 de episódio, 36 sentenças em um episódio. Num anime que tem 12 episódios, são 432 sentenças novas em um anime. Pode ser numa série, num filme. Agora veja quanta coisa de conteúdo japonês você assiste e quantas sentenças estão por aí só esperando que você as estude. Beleza? Bons estudos aí para todo mundo.